Você pode dizer que eu tive três infartos. Não foram 2, foram 3. Só que esse último foi de menor gravidade, né? Não, eu já estava fora daquele padrão de atleta, né? Talvez até por isso, né? Porque você tem uma vida em que você trabalha diariamente com uma frequência cardíaca lá em cima. Aí tu para 5, 6 anos sem ter essa frequência. Daqui a pouco tu vai para uma pelada e explode o coração, né? Minha família foi o maior tesouro que eu podia ter conquistado na minha vida, né? Porque eu sou de uma família realmente de pessoas altamente generosas, cultas, inteligentes e acima de tudo, com muita simplicidade. Nós somos uma família de 6 irmãos. A primeira foi uma mulher, uma menina. Posteriormente foram 5 homens. E desses 5, 4 foram profissionais de futebol. Meu pai, das 24 horas que a gente convivia com ele, eu acho que ele tirava mais da metade para falar de futebol. Nós tivemos a sorte, cada qual em seu clube, de nos tornarmos ídolos. O Antunes começou no Fluminense desempenhando um papel espetacular. Se tornou um ídolo rapidamente no Fluminense. E eu passei minha carreira, mais do que a metade da minha carreira, mais de 10 anos, no América. E todos dizem, né, que eu sou o maior jogador de todos os tempos. Eu costumo dizer que eu sou o menor, né? Ou que eu fui o menor. E o Zico no Flamengo, quer dizer, um orgulho muito grande para a família. O que mostra isso? Uma personalidade, cada qual com a sua personalidade. A essência da família foi gol, fazer gol. A essência é maior. Nós não éramos fominhas. Se tivesse que dar assistência para um melhor colocado, nós fazíamos, mas fazer gol era um negócio assim que não tem explicação. Eu estou levantando uma bolinha aí que não existe no mundo uma família que tenha mais gols do que a família Antunes Coimbra. Segundo o artigo de Alejandro Santos Lozano, entre 2000 e 2019 foram contabilizadas 59 mortes de jogadores de futebol profissionais devido a eventos cardiovasculares em treinos ou jogos. Muitas mortes por infarto, seja ou com profissional ou não, mais com amadores, né? É proveniente disso, aquelas peladas de fim de semana. O cara trabalha, vamos relaxar. Não vai relaxar. Quem é que vai jogar futebol para relaxar? Ninguém joga qualquer competição para relaxar. Joga para ganhar, ou não? O esporte de final de semana ele é arriscado porque normalmente essas pessoas elas são sedentárias e aí vão fazer um esporte uma vez ou outra, às vezes nem sempre todo final de semana, mas uma coisa não tão regular e cai numa atividade muito intensa para uma pessoa que não está treinada. Então, por isso é o risco dessas pessoas terem um infarto durante, por exemplo, uma partida de futebol ou alguma atividade de mais intensidade ou esse esporte de final de semana. Eu infartei quando eu estava no Japão. Foi surpreendente. Por quê? Eu estava tinindo, estava com uma forma física exuberante, jogando futebol, magrinho. Eu sei que eu estava indo para Nagoya, no aeroporto, de carro, e estava um frio, mas muito frio, no Japão nessa época. E eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto, houve um atraso, e eu resolvi beber um saquezinho para aquecer as turbinas, né? Eu senti uma quentura muito forte no meu peito. Falei, pá, que saque brabo esse, né? Pra mim, né? Pegou bonito, né? Mas era só no peito, não irradiava para outro lugar nenhum. Eu já tinha perdido meu irmão, né? Tinha tido um infarto e fatal. Eu falei, pô, doido, né? Um raio passar 2 vezes no mesmo lugar. Pô, morrer aqui no Japão, né? Claro que eu pensei no pior, não vou dizer que não.
com todo otimismo, quando vem uma coisa dessa natureza, você já tendo um caso de família, você fica, né, preocupado. Aí fui direto para o hospital, chegou lá, tinha um clínico. Aí ele falou assim, quando veio o resultado, ele falou assim pro intérprete, né, o Reinaldo, ó, vai na casa dele pegar a roupa que ele vai ficar aqui direto, amanhã já vai fazer o procedimento, que ele está infartando brabo. Nesse caso do Edu, ele muito provavelmente ele tem um fator genético muito grande, né? Assim, o irmão dele morreu novo de infarto e ele também teve, então assim, a família tem chance maior de ter algum problema cardiovascular. Então isso tem que sempre ser acompanhado muito de perto. Em relação à reabilitação do paciente que sofreu o infarto, a 5ª diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia alegou que o exercício físico acompanhado de uma avaliação médica é benéfico e pode, a longo prazo, ajudar a controlar o hábito de fumar, a hipertensão arterial, a dislipidemia, a obesidade, a diabetes mellitus e a tensão emocional. A principal causa do infarto fatal é a arritmia, né? Quando a pessoa tem um infarto, principalmente na descendente anterior, que é a principal artéria do coração, ele causa uma isquemia, uma falta de sangue para muita parte do músculo cardíaco, e com isso ele faz uma arritmia cardíaca, que é uma fibrilação ventricular, e isso que faz a pessoa, o coração parar de bater, ele faz uma arritmia. Normalmente pode ser revertida com cardioversão, com choque, com uma desfibrilação, e com isso você consegue recuperar. O problema é que a gente não tem os desfibriladores em todos os locais. Hoje, na maioria das academias, você tem um desfibrilador portátil, automático, que você consegue controlar e qualquer pessoa, só seguindo os passos que tem nas instruções, consegue fazer uma desfibrilação numa pessoa que esteja com uma arritmia dessa. E os clubes todos têm um desfibrilador disponível para isso, que é uma coisa básica no atendimento de um paciente que está morrendo de um infarto agudo. De acordo com matéria, a morte súbita por insuficiência cardíaca é fatal em 90% dos casos, mas o uso do desfibrilador externo no socorro ao paciente pode aumentar a chance de sobrevivência. Estudos mostram que se o uso do aparelho for feito em até 3 minutos após o infarto, 25% dos pacientes sobrevivem. Quando o socorro acontece após 3 minutos, o índice de sobrevivência diminui para 3%. E aí, quando terminou minha passagem lá no Japão, estava na seleção, vim para cá, pro Brasil, e aí jogando um voleibol, me veio o mesmo sintoma, a mesma coisa. Depois dessa tive mais uma, no espaço de 2 anos, tive mais um episódio leve. Então eu estou com 8 stents, né? Você pode dizer que eu tive 3 infartos, não foram 2, foram 3. Só que esse último foi de menor gravidade, né? O principal fator pós-infarto, lógico que a precaução é o mais importante, mas o pós-infarto, o paciente tem que continuar acompanhando com o cardiologista e seguir as orientações, que são evitar sempre as causas de uma doença do coração, cardiovascular. Então, de novo, evitar cigarro, alimentação saudável e atividade física. Não, a pessoa não tem nenhuma limitação de fazer qualquer coisa. Ela pode fazer qualquer coisa, mas estando treinada para isso. Ela pode correr uma maratona, pode jogar futebol em nível alto. Ela só precisa estar treinada para isso. Não pode ser, como a gente estava conversando antes, um final de semana esporádico para o tratamento. A medicina brasileira é das mais evoluídas do mundo inteiro. Os nossos médicos são de altíssimo nível. Tem uma sobrevida de mais 10 anos. Eu falei, 10 anos eu tô com tudo.